moçadinha, tudo tranquilo? Chegamos no último assunto do nosso curso, né? Conversa agora é sobre ecologia. Pô, Landinho, por que deixou a ecologia por último? Rapaz, porque a ecologia é um campo da biologia que vai pegar ideias de todos os outros campos. Você vai ter que ter noções de bioquímica, de citologia, particularmente bioenergética, né? Respiração e fotossíntese. Você vai ter que ter noções sobre evolução, sobre seres vivos, e aí vai. A gente preferiu que você tivesse vários conceitos consolidados na sua cabeça para a gente começar a falar sobre ecologia. O termo ecologia vem lá do grego oikos, eco, que quer dizer casa, logos, que quer dizer estudo sobre, e então ecologia é o estudo da casa. No sentido de meio ambiente, é o estudo do meio ambiente. Ora, moçada, quando a gente fala para vocês em meio ambiente, o meio ambiente é o produto das relações da natureza. Quando a gente fala em relações da natureza, vamos colocar da seguinte maneira: as relações dos seres vivos na natureza. Essas relações dos seres vivos podem ser uns com os outros, ou seja, ser vivo com ser vivo, ou pode ser com o meio ambiente, no sentido de meio físico, né? Estou falando lá de água, solo, atmosfera, clima, relevo, relações na natureza. Essas relações, elas têm nomes, tá? Chamamos pelo nome de ecobiose as relações entre ser vivo e ambiente físico. Água, solo, clima, relevo e aí vai. Chamamos de alelobiose as relações entre ser vivo e ser vivo. Sendo que as alelobioses, relação entre ser vivo e ser vivo, elas podem ser subdivididas em aloiobioses, quando você trabalha com seres vivos de espécies diferentes. Também podemos, gente, chamar aqui para vocês de relações interespecíficas. Entre espécies diferentes. E nós temos lá as cenobioses, onde cenobiose, as interações entre seres vivos de mesma espécie, também chamadas de relações intraespecíficas, dentro da mesma espécie, ou seja, entre espécies diferentes, cenobiose dentro da mesma espécie. Claro que esses nomes aí, né, não são as coisas mais populares do universo, mas, moçada, ajuda a designar, a conceituar a ecologia, estudo das relações na natureza, estudo no meio ambiente. Eu posso conceituar ecologia de outra maneira importante. Ecologia é o estudo dos níveis de organização da natureza acima de organismo. Conceito de níveis de organização foi apresentado a vocês, caramba, moçada, lá no comecinho do curso, né? Você pode estudar um ser vivo sob vários pontos de vista. Átomos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, ferro, magnésio se organizam em moléculas, água, DNA, proteínas e daí então em organelas, membrana, núcleo, ribossomo, mitocôndrias e daí então em células. As células então vão se organizar em tecidos, os tecidos em órgãos, os órgãos em sistemas e os sistemas, moçada, em um organismo. Você é um organismo, né? Você tem lá sistema nervoso, circulatório, sistema digestório, com órgãos como, né, cérebro, bulbo, cerebelo no sistema nervoso, ou de repente lá coração, vasos sanguíneos no sistema circulatório,
com tecidos como tecido epitelial, conjuntivo, etc. Mas aí, ó, átomos formam moléculas, e daí então organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo. Acima de organismo, quem estuda é ecologia. Estudo dos níveis de organização acima de organismo. Quando a gente fala, moçada, em acima de organismo, nós temos ainda população, comunidade, ecossistema e biosfera. Gente, esses 4 níveis de organização são exatamente o campo de estudo da ecologia. O que designa população? População é um grupo de organismos, é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma região. O importante é que você perceba que a população, indivíduos da mesma espécie. Se eu pegar, por exemplo, todas as pessoas que moram aqui em Fortaleza, onde eu moro, eu tenho uma população humana em Fortaleza. Se eu pegar todos os cachorros, eu tenho uma população de cães. Ou todos os gatos, eu tenho uma população de gatos. Organismos da mesma espécie que vivem numa mesma região. Você tem pessoas que, comunidade, ele vai ser o conjunto de todas as populações que existem numa região. Só que aí tem um detalhe, né? Se eu pegar todas as populações, cada população é uma espécie, automaticamente eu estou pegando todas as espécies. Automaticamente eu estou pegando todos os seres vivos que habitam uma determinada região. Quer dizer então, moçada, quando a gente fala em comunidade, eu vou pegar todas as populações, incluindo todas as espécies, incluindo todos os seres vivos naquela região. Se eu pegar aqui em Fortaleza, pessoas, cães, gatos, papagaio, jumento, e plantas e bactérias, e somar todos os seres vivos, a gente tem lá, moçada, uma comunidade. Comunidade, né, moçada? Pode receber lá alguns outros nomes em ecologia. Podemos chamar de biota. Biota, moçada, sinônimo de comunidade. De biocenose. Biocenose, sinônimo de comunidade. E podemos chamar, moçada, ainda pelo nome de fatores bióticos, onde o termo fatores bióticos designa tudo aquilo que é vivo num determinado ambiente. Como eu falei, se eu pegar todas as populações de todas as espécies, todos os seres vivos, comunidade, biota, biocenose, os fatores bióticos aqui na brincadeira. Quando a gente fala em ecossistema, ecossistema é exatamente o produto, o resultado da interação entre comunidade, entre seres vivos, entre tudo que é vivo e, moçada, o meio físico. Sendo, quando a gente fala em meio físico, solo, água, clima, relevo e etc e tal, o meio físico, moçada, particularmente o meio físico, ele pode ser chamado de biótopo ou ainda de fatores abióticos. Fatores abióticos, tudo aquilo que não é vivo num determinado ambiente. Né? Então, quando a gente fala em meio físico, particularmente, sobre meio físico é o biótopo, né? Água, solo, clima, relevo, fatores abióticos, tudo aquilo que não é vivo. Né? Quando você pega a biosfera, tem 2 maneiras da gente descrever a biosfera. Biosfera, ou você fala que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Então você soma todos os ecossistemas da Terra, você tem lá a biosfera. Ou outra maneira de escrever a biosfera é o conjunto de todas as regiões do planeta Terra onde você tem vida.
onde você tiver vida, faz parte da biosfera. O que eu acho interessante é que esses conceitos são os mesmos, né? Quando eu falei que ecologia é o estudo do meio ambiente, das relações da natureza, ecobiose, ser vivo mais meio físico, é exatamente o ecossistema. Comunidades, seres vivos, mais o meio físico, o biótopo, os fatores abióticos. Quando eu falei para vocês de alelobiose, interação entre ser vivo e ser vivo, que a aloiobiose é a interação entre seres vivos de espécies diferentes, é o que acontece em uma comunidade, né? Interação entre todas as populações, incluindo todas as diferentes espécies, todos os seres vivos num determinado lugar, né? Quando a gente fala para vocês em xenobiose, né, as relações entre seres vivos de mesma espécie, estou descrevendo uma população, né? Indivíduos de mesma espécie se relacionando na mesma região. Ou seja, os conceitos que eu estou colocando são a mesma coisa, maneiras diferentes de descrever a mesma coisa. Falar nos níveis de organização acima de organismo, estou descrevendo as relações entre seres vivos de mesma espécie, entre seres vivos de espécies diferentes, entre os seres vivos e o meio físico. Quando a gente fala em biosfera, todos os ecossistemas da Terra ou todas as regiões da Terra com vida, o que me faz lembrar de uma besteira, né? Quem seriam todas as regiões da Terra com vida? Eu lembro para vocês quais são as condições necessárias para que você tenha vida num determinado lugar. Ora, condições para que haja vida num determinado lugar. Número 1, né, moçada? Inevitavelmente, água, né? Água é a substância química mais abundante num ser vivo, né? Detalhe, não adianta ela ser gelo, não adianta ela ser vapor. Tem que ser água em estado líquido, né? Para que ela tenha aquelas propriedades de funcionar como solvente universal, meio para reações químicas, meio para transporte de substâncias, água como vapor ou como gelo, já não vai adiantar. De maneira, pessoas, que nós vamos ter que ter temperaturas compatíveis com a manutenção de água líquida, ou seja, entre 0 e 100 graus Celsius. Nós temos que ter, para que haja vida numa determinada região, gente, uma fonte de carbono para que a gente possa produzir moléculas orgânicas. Quando a gente fala em moléculas orgânicas, moléculas à base de carbono, vou precisar de carbono, seja ele, moçada, carbono inorgânico, como CO2, carbono orgânico, como metano, ou mesmo, gente, carbono que aparece em outras moléculas orgânicas. Então, a gente pode utilizar moléculas orgânicas para produzir moléculas orgânicas. Mas fato é que eu vou precisar de uma fonte de carbono. Gente, eu vou precisar de uma fonte de energia para poder trabalhar. Ora, lembrando para vocês que moléculas orgânicas são primariamente produzidas a partir de fotossíntese, de modo que você vai precisar de luz, no caso de fotossíntese, né? Entretanto, lembrem que, além de fotossíntese, existe um outro mecanismo na natureza que pode pegar o CO2, por exemplo, e transformar em moléculas orgânicas. Quimiossíntese, né? De maneira que você vai ter a possibilidade da energia de oxidação de moléculas inorgânicas, no caso lá da quimiossíntese. Fato é que você vai precisar, de alguma maneira, de alguma fonte de energia para poder produzir moléculas orgânicas a partir do CO2. Além de água líquida, temperaturas compatíveis, carbono, energia, eu vou precisar de uma série de elementos minerais, né? Poxa, eu vou precisar de fósforo, vou precisar de potássio, de cálcio e etc., para que você possa ter vida num determinado lugar. De maneira que, quais são os limites da biosfera? A biosfera vai
De onde até onde? Classicamente, né, moçada? A biosfera, ela vai ser colocada como o conjunto de todas as regiões do planeta onde você tem vida, vai de mais ou menos 11 mil metros de profundidade nos oceanos. Ô Landim, por que não tem como ter vida abaixo de 11 mil metros de profundidade nos oceanos? Porque, na verdade, não tem nada abaixo de 11 mil metros de profundidade nos oceanos. As maiores profundidades, moçada, que existem nos oceanos, lá no Oceano Pacífico, na casa de 11 mil metros de profundidade. Um ambiente, moçada, complicadíssimo. Um ambiente onde você vai ter pressões altíssimas, né? Aquela história que na água, a cada 10 metros que você mergulha, a pressão aumenta 1 atmosfera. Então, viver nesse ambiente não é fácil. Um ambiente, moçada, onde não tem oxigênio, porque a gente lembra que o oxigênio ele é produzido na fotossíntese. E lá embaixo não tem luz, então não tem como fazer fotossíntese. Ah, e o oxigênio da atmosfera, ele até que entra na água e se dissolve muito pouco. Mas ele vai ficar na superfície da água, nem a pau, que ele vai chegar a 11 mil metros de profundidade. E, aliás, se você não tem luz para poder fazer fotossíntese, como é que você se vira? Ou você trabalha com matéria orgânica importada, quem mora lá no fundão, em grandes profundidades, espera um peixe morrer. Quando o peixe morre, o cadáver do peixe afunda e, cara, quando chegar lá no fundão, a galera do fundão se alimenta dos restos do cadáver do peixe. A gente chama de chuva de detritos. O tempo inteiro tem alguém morrendo no oceano e os restos de matéria orgânica desse alguém que morre vão afundando para alimentar a galera do fundão. Porque lá embaixo não tem luz de jeito nenhum, não tem fotossíntese. Ou você se vira com matéria orgânica importada, ou você trabalha com quimiossíntese, né? Você pode trabalhar com a energia de oxidação de moléculas inorgânicas na quimiossíntese e usar o CO2 para produzir moléculas orgânicas. A gente lembra lá que no fundo dos oceanos tem aquelas chaminés vulcânicas submarinas, aquele ambiente onde alguns autores até acreditam que a vida pode ter surgido. E nesses chaminés vulcânicas submarinas, bactérias quimiosintetizantes, bactérias que pegam moléculas inorgânicas, oxidam, produzem energia para produzir moléculas orgânicas. A gente tem que a biosfera, então, ela vai de mais ou menos 11 mil metros de profundidade nos oceanos, as regiões mais profundas dos oceanos têm vida, até mais ou menos 11 mil, 12 mil metros de altitude na atmosfera. Isso aí, moçada, é o mais alto que as aves conseguem voar. Opa, dúvida, né? Por que aves não conseguem voar acima de 11 mil metros de altitude? Por que não tem perigo de uma ave sair voando daqui até a Lua? Ora, moçada, porque vai faltar para ela duas coisas. Ar no sentido de sustentação para as asas. Para você conseguir flutuar no ar, para você poder voar, tem que ter um empuxo do ar. E quando você vai subindo, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. E tem outro problema, né? Vai faltando oxigênio para a respiração. Ô Landim, mas não existem criaturas anaeróbicas? Existem. Existem criaturas anaeróbicas. Entretanto, lembrem que a respiração anaeróbica, ela tem um saldo energético bem pequenininho, né? Como a respiração anaeróbica tem um saldo energético muito pequeno, ela produz pouca energia, ela não consegue sustentar corpos muito complexos. Então, só pode ser anaeróbico, só pode viver sem oxigênio criaturas simples que podem se virar com pouca energia. Criaturas muito complexas, que vão precisar de muita energia para manter a complexidade, tem que ser aeróbicas. E, gente, para você conseguir voar, você tem que ter um metabolismo extremamente acelerado. Para conseguir lá bater as asas, para poder se sustentar no ar? Não. Né? A fonte de energia anaeróbica, o saldo energético muito pequeno, não teria como manter uma criatura voando. Nesse caso, moçada, para você voar, só se você for aeróbico, se você fizer respiração aeróbica, produzir muita energia para conseguir manter o voo. E o resultado, que a biosfera, ela pega mais ou menos esses limites que eu estou descrevendo. Entretanto, a cada dia que passa, a gente descobre que a biosfera, ela é bem maior
do que a gente antes imaginava. Afinal de contas, existe um grupo de bactérias, bactérias extremófilas, que são bactérias adaptadas a ambientes extremos. Bactérias, moçada, adaptadas a ambientes onde antes a gente imaginava que não tinha como você ter formas de vida. Nessas bactérias extremófilas, filas, amigo de, extremo, ambientes extremos, bactérias, gente, realmente adaptadas a ambientes esquisitões, né? Bactérias lá, termoacidófilas, que elas conseguem viver em fontes vulcânicas submarinas, em ambientes, moçada, muito quentes, em ambientes muito ácidos, em ambientes onde você não tem luz, onde a pressão hidrostática é muito alta, onde a gente imaginava que não dava para ter formas de vida, mas tem. Amigas, filas de ambientes termo-quentes, vulcões são quentes e ácidos liberam substâncias ácidas, né, que deixam a água com pH bem baixo, difícil de viver, mas tem bactérias que sobrevivem. É o caso lá de bactérias halófilas extremas, que vivem, moçada, em ambientes extremamente salinos, como lagoas de evaporação, onde você extrai o sal da água do mar, como lá no Mar Morto, que a moçada pensava que era morto, porque tem tanto sal que imaginava que nenhuma forma de vida conseguia tolerar, ia desidratar por osmose. Mas hoje em dia a gente sabe que tem bactérias morando por lá, né? A gente pega, por exemplo, bactérias metanogênicas, que vivem, gente, em ambientes onde você tem muito H2 e automaticamente pouco oxigênio. E o resultado, moçada, é que os limites da biosfera, eles estão se expandindo a cada dia que a biologia descobre coisas novas. Inclusive, né, a galera começa lá a viajar na maionese às vezes, argumentando que toda vez que um homem está no espaço, o limite da biosfera se expande. E, inclusive, a gente questiona se a nossa biosfera é única, né? Como bactérias extremófilas vivem em ambientes extremos na Terra, talvez elas possam sobreviver em ambientes extremos, em algum lugar fora da Terra, né? Te lembra lá da astrobiologia, a exobiologia, astrobiologia, exobiologia, o estudo da possibilidade de vida fora da Terra. Então, quando a gente colocou para vocês que as condições para a vida são essas, gente, isso aqui é o básico. Mas a vida, ela tem se mostrado muito mais flexível, muito mais desenrolada, capaz de existir em ambientes na Terra bem esquisitos, talvez inclusive em ambientes fora da Terra.